Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje, conforme prometido já no episódio de 2025 que a gente ia fazer, não podia deixar de ser Instrução Normativa 2219/24, o colapso da curva de Laffer brasileira. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos falar, você, né? Hã? Tranquilo para você, pô. Já falei que fazer esses episódios odiosos de regulamentação estatal, meu. Não, Raiva. porra. Quem me ouviu tá tranquilo, só. Quem me segue lá no Twitter, @investidordesk, porque eu não coube descentralizado, tá tranquilo. O cara que, querendo ou não, tá acompanhando a gente, tá lá no Discord Premium, é nosso aluno, também tá tranquilo, porque ele já até teve acesso ao material, né, que a gente vai usar como base para esse episódio, lá no Discord. Foi publicado apenas para quem é Premium. Então, assim, já foi avisado, entendeu? A gente já mostrou o caminho, já tá tudo, porra, tranquilo. Quem fez vai sair bem. Pronto, simples assim. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos. Cara, mais uma instrução normativa que a gente falou que taca nós depois fazer aula disso para o curso Fold também. É mais uma burocracia do Estado fechando o cerco, e a explicação da curva de Laffer é porque o Brasil já extrapolou. Então, assim, não adianta taxar mais, porque vai cair a arrecadação no final das contas, porque exauriu a capacidade de taxação. Então, as pessoas estão tirando o dinheiro do país e vão tirar de uma forma ou outra, seja ela legal, seja ela ilegal, para sair desse radar, porque não tem mais, né? Chegamos ao limite, né? Assim, não dá mais para sustentar um Estado desse tamanho, que arrecada 3,6 trilhões num ano e fecha em déficit. Não dá, acabou, né? Um pouco de contexto, né, para quem não sabe o que a gente está falando, saiu nessa semana na qual a gente está gravando aqui, né, uma notícia, assim, até meio que alarmista, eu diria, que saiu uma nova instrução normativa da Receita Federal, a qual a gente vai estar discutindo hoje, e ela diz que as instituições financeiras, as instituições bancárias, as instituições de seguros, tudo que você imaginar que envolve dinheiro, terá que, necessariamente, reportar para a Receita Federal todas as movimentações que você fizer, incluso cartão de débito, cartão de crédito, recebimento de boleto, o que você imaginar, Pix também, né? Quando você ultrapassar o limite de R$5.000 mensais na pessoa física, ou 15 mil na pessoa jurídica. Então, jogaram essa notícia, né? Algumas pessoas colocaram até que incide multa de tanto se for identificado que não teve não sei o que lá com nota, um monte de coisa, né? Enfim. Essa notícia, né, essa divulgação, ela percorreu muitas mídias sociais e gerou realmente, assim, um susto, né, por parte das pessoas que realmente estavam ali e, porra, não estavam acreditando naquilo. Não é possível, né, que a gente chegou nesse momento. Coreia do Norte, pô, tava tão legal aqui só em Cuba, né, mas, cara, tá complicado. É isso que a gente vai abordar hoje. A gente optou por não chamar um contador ou um advogado tributarista, porque a gente notou que cada um tem a sua interpretação. Então, se eles têm a deles, eu também tenho a minha. E o Hugo tem a dele. Foda-se. Não, porque acaba que você vê que todo mundo que fez essas postagens assim mais alarmistas ou era contador ou era advogado tributarista, e todos eles falam que, olha, para você ficar bem, você tem que me contratar, né? Então, assim,
Só para considerando isso, Cara, tá? Partindo do pressuposto que a elisão fiscal é lícita e que os textos da lei são dúbios, né? Nós entramos numa seara de interpretação que vale a pena você estar preparado para alguns cenários, e o cenário mais importante disso, no meu ponto de vista, é que o seu produto final, ou seja, o seu dinheiro final, seja inconfiscável. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Porque alguém pode interpretar da forma A, alguém pode interpretar da forma B, você pode ser assessorado por A ou por B, que vai fazer você pagar mais ou menos imposto. Só que, mesmo assim, se o Estado virar o olhar e as armas para você, para coerção, ela vai acontecer independentemente de você ter pago mais ou menos imposto. Interessante, né? É uma boa perspectiva. Então, assim, no meu ponto de vista procure pagar o menor possível dentro da lei, dentro da normativa, dentro das situações infralegais, para que mostre pro fiscal, para quem estiver conferindo, que você efetivamente pagou alguma coisa, que não é má fé você simplesmente sonegar, né, ocultar informação, para que se isso vire contra você, você tenha mecanismos de proteção patrimonial de dinheiro que ele seja inconfiscável, que o governo não consiga colocar a mão. Há no Brasil diferentes interpretações do que isso é conseguir colocar a mão, né? O que você ganha tempo com advogados e afins, mas eu penso dessa forma, é você ter, né, a sua lei 1, por assim dizer, né, o seu patrimônio final de uma forma inconfiscável, porque você consegue arcar e honrar com seus pagamentos, com uma série de coisas assim, e seguir a tua vida, apesar do aparato coercitivo. Entendeu? Sim, mas é isso que a gente tem passado para todo mundo ao longo de todo esse tempo produzindo conteúdo. Com certeza. É isso que a gente tenta mostrar, é isso que a gente tenta ilustrar para a galera, é isso que a gente tem um treinamento, montado para o cara conseguir fazer esse tipo de coisa. Todas as discussões são acerca disso, porque a gente já vem avisando, olha, eu não sei o que o Estado vai fazer, mas algum mecanismo coercitivo vai aparecer e vai piorar, e é isso que está acontecendo. A gente não conseguiu prever especificamente o que viria escrito nessa instrução normativa que ia querer pegar todos esses dados, mas a gente conseguiu falar que, olha, virá algo pior na frente. Então, assim, a gente já vem propondo soluções, visto que, se está ruim agora, a tendência é que piore. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Estou tentando preparar você para o que pode vir a ser na situação do Brasil, considerando o que a gente está vendo. Então, eu poderia sim me colocar na posição de vítima e falar assim, não, tá tranquilo, o Brasil é ótimo e vai ficar tudo certo. Ou eu posso me colocar na posição de agente e, olha, beleza, eu gostaria que melhorasse, mas não está melhorando, então o que eu posso fazer para, pelo menos, me prevenir? Então é isso que a gente está querendo fazer. Enfim, né? Vamos abordar essa nova instrução aí, tentar explicar um pouco para vocês do que foi falado, o que a gente acha que vai acontecer com isso, né? E a grande ideia é que realmente, assim, não vai mudar a realidade de que você pode continuar fazendo Pix,
não vai mudar a realidade de que você pode continuar movimentando acima desse valor. Então, assim, acaba que é melhor, tipo assim, a gente seguir, mas sempre tendo alternativas. Essa que é a grande... Tá mostrando a frase que a gente vem repetindo há um tempo, né? Pix é uma ferramenta de controle que faz transações financeiras gratuitas. Sim, quantas não foram as vezes que a gente falou, né? Pois é. Assim, é lógico que existem situações que simplesmente não dá para fazer nada a respeito, né? Mas, assim, ter essa consciência é o que coloca você na importância de ter um dinheiro menos controlado por governos e estados, né, como sua reserva financeira. E aí a gente tem opções, né, o Bitcoin, o SDT, né, se você quer um valor mais estável ao longo do tempo, que bateu a renda fixa nos últimos 12 meses no Brasil, né, pouca gente está dizendo isso, mas a gente tem outras opções interessantes. Mas vamos falar da instrução normativa. Ela começa bem chatinha, né? Obrigatoriedade desse reporte abrange entidades reguladas e supervisionadas por instituições como o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ou seja, suas ações, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ou seja, Previdência e propriamente seguros, né? Então, você faz seguro de uma casa gigantesca que você não declara, né? Enfim, a coisa já começa a pegar para o teu lado, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é uma derivada da SUSEP que lida só com previdência privada. Exatamente. Todos esses órgãos, eles vão acabar, né, tendo, assim, todos os órgãos que são subordinados a esses aí que o Hugo falou vão ser atingidos e vão ter que informar, né, essas movimentações. Então, realmente, eles querem pegar realmente esses casos distintos que você não tem nada declarado no seu nome, mas você tem um seguro de uma casa de 10 milhões. Então, né, é mais ou menos aí que isso vai começar a afetar. Todo mundo, né, assim, as pessoas jurídicas, ele fala assim, né, que quem deve fornecer essas informações são pessoas jurídicas, instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento, etc. Então, tipo assim, não é a pessoa física, não é você. Você não tem que entrar no site da Receita e fazer uma declaração extra do mês. Você não vai fazer nada. As instituições que você usa vão fazer. Essa que é a grande questão. Então, isso, assim, já ressalta aquela grande coisa que a gente sempre fala. É o quê? Cadê a conta no exterior? Cadê o investimento fora? Mesmo que seja no Legacy. Cadê o cartão de cripto que está sediado lá em Hong Kong, em Taiwan? Então, assim, são várias coisas que a gente já trouxe, já fez. Tá na descrição. Tá na descrição, né? São várias coisas que a gente já fez episódio para trás e já falou, e que quem já está se adiantando já tem essas coisas. Mas não resolve minha vida. É claro que não vai resolver, mas é uma alternativa para quando o negócio realmente precisar. Enfim, vamos continuar mais um pouquinho. Eles trazem, né, algumas explicações mais detalhadas sobre o que são aplicações financeiras, né, porque ele fala o termo aplicação financeira nessa instrução normativa, e ele diz que essas aplicações financeiras que eles falam que essas empresas vão ter que declarar as movimentações são tanto operações de renda fixa ou as a ela equiparadas. Então, qualquer investimento aí a nível de CDI, Selic, etc., também deve estar no meio, né? Tudo que é renda fixa. Debênture, etc. Aquela que está pagando horrores. Né? Que o investidor da Faria Lima está falando para você fazer porque está pagando muito, entendeu? O Banco Master, o falido Banco Master. Tô brincando, não sei quem sou eu, que horror. Enfim, ou as operações de swap também. Então, quem faz swap, ou seja, trocar, né, uma moeda por outra moeda, também vai estar incluso. É o famoso câmbio, né? Eu não consigo imaginar outro uso para swap que não isso. Às vezes tem algum outro termo mais específico também que tenha outras operações que eu não sei. Trade, né?
Pode ser. Operação de renda variável, então também não sei se o trade está incluso na de renda variável, né? Ou se seria só a compra de ativos de renda variável, enfim. Fundos e clubes de investimento de quaisquer espécies e blá blá blá. Então, assim, quando ele define as aplicações financeiras, uma coisa que eu pelo menos, né, dei atenção, ele traz essas operações mais voltadas ao mercado tradicional. Então, assim, ele fala de as empresas que fazem as operações de mercado tradicional. A gente não tem aqui uma coisa que atinge diretamente cripto. O foco dessa instituição normativa não é atingir Bitcoin, não é atingir corretoras, é atingir apenas as movimentações no geral. E eu senti que existe um foco, entre aspas, não só para as movimentações PIX, né, igual veio o alarde, né, ou as compras no cartão de crédito, né, quando o pessoal veio falando, né, que deu aquela muvuca toda, mas eu sinto que eles estão querendo talvez focar um pouco em investimentos, em você ter ou não ter investimentos, você tem, você recebe rendimento dos seus investimentos, como é que tá esse negócio? Então, assim, pode ser que, tá? Isso é uma suposição minha, visto que nem eu, nem ninguém sabe ao certo como que isso aqui vai ser aplicado, que essa nova instrução, ela queira começar a avaliar talvez outras rendas, ou outras rentabilidades, ou outras movimentações que as pessoas têm, que não somente o que elas já fazem em conta. Porque, convenhamos, o que você já fazia em conta antes, o que você já fazia com seu cartão de crédito e o que você já fazia com o Pix, já era acessível à Receita Federal. Ou você acha que não era antes, eles não sabiam de nada do que você fazia, agora estão sabendo de tudo? Então, tipo assim, né? Um pouquinho de bom senso, né? Sim. Assim, eu acho que o que muda é o por default, né? Antes existia assim, a necessidade de um cruzamento de dados maior para levantar suspeitas e o Estado apontar as armas coercitivas dele contra você. Hoje, nessa instrução normativa, isso já vem por default, vem cruzando os dados, e aí já se chega muito mais simples, né? Eu acho que é um contorno da lei de proteção de dados, sabe? Acho que isso é uma forma de contornar essa lei. Então, na verdade, o que acontece? É muito complicado, porque isso aqui é uma instrução normativa, ela não pode violar uma lei que, em tese, né, no regramento jurídico, uma lei tem mais força do que uma instrução normativa. Só que aí que vai entrar diversos problemas, né? Porque o Brasil é uma zona, né? A gente sabe disso, né? Esse manicômio jurídico que a gente vive. E a gente não sabe como que isso vai ser aplicado. Eu creio que, não sei de leis, tá? Não sou advogado, que essa instrução normativa, ela viola claramente a LGPD, tá? Mas, como o Brasil não tá nem aí para você, o negócio é o político ter dinheiro, eles vão aplicar isso e foda-se. O que também pode ser, que é isso que o Hugo falou, é o seguinte: eles querem uma desburocratização da penalidade. Por exemplo, a Receita Federal, antes, para poder penalizar alguém com base nas movimentações que ela fez, e seja lá o que for mais que eles têm que analisar para conseguir embasar que você tem que ser penalizado só porque você movimenta dinheiro, que não é crime, né? Eles antes talvez teriam que pedir a quebra do sigilo bancário ou algumas outras burocracias que demandavam tempo. E agora, com essa instrução, onde eles vão ter esse acesso obrigatoriamente informado a eles, você tem acesso ao dado por força dessa instrução, eles já não precisam mais requerer ao judiciário, por exemplo, uma autorização de quebra de dados para ele poder embasar uma penalização de alguém. Então, eu acho que talvez a intenção seja facilitar
com que essas penalidades sejam aplicadas. Isso pode ser viável, tá? Só que também, tá? Eu acho que não faz sentido, porque como que, por exemplo, a Receita aplicaria uma penalidade em você com base em, sei lá, o que eles quiserem inventar, movimentação atípica. Porra, é crime movimentar dinheiro? Não é. Mas a movimentação com isso aqui, tá. Ainda assim, Ela deu uma falhada aqui. O que você falou? Eu tô perguntando se essa movimentação, né, esse tanto de movimentação, o que não é ilegal, isso justificaria você fazer uma investigação só porque o cara tá movimentando. E aí, beleza. O cara movimentou mais, ele transacionou com algumas pessoas lá que estão envolvidas em algumas coisas, então eu vou fazer uma investigação disso, daquilo, e, porra, ainda assim, isso, em nenhum momento isso feriu aquela LGPD? Porra, como é que vocês pegaram esses dados provenientes de uma instituição bancária, que seja uma instituição financeira, que é regulamentada pelo Banco Central do Brasil? Como que a instituição e o Banco Central do Brasil autorizaram a passagem de dados pessoais para que vocês possam aplicar isso? Tipo assim, é um puta de um questionamento acerca da validade, né, dessa norma que eles estão aplicando. E assim, se de tudo isso for válido, e se de isso puder ser usado contra um indivíduo, contra a pessoa, meu amigo, eu sinto informar, mas eu acho que talvez chegou aquele momento de você começar a fazer as malas. Se isso aqui for realmente aplicado como está sendo falado de alarme, o que eu acho que não vai ser, mas se for, cara, já vai separando o dinheiro da passagem. Porque tá, assim, é descabido, é totalmente descabido. Cara, você enxergou uma verdade aí. Talvez esteja realmente chegando o momento de começar a fazer mala, de começar a planejar um futuro, que seja um futuro tributário que não passe pelo Brasil, né? O que proteja o teu patrimônio. Você pode até continuar morando no Brasil, né? Existem formas disso acontecer, mas que você seja um nômade digital no Brasil. Isso, seus rendimentos não estejam vinculados ao recebimento do Brasil. Isso a gente está falando de estrutura de offshore e coisas assim, que já tem as leis offshore, que já estão taxando de forma mais pesadas, mas acho que uma instrução normativa dessa também vai dar uma distorcida num ponto macro que nos próximos anos vai começar a aparecer coisas assim, olha, abriu-se tantas empresas a mais no Brasil. Né? Então, assim, vai aparecer um número artificialmente inflado de empresas, o Brasil vai parecer mais empreendedor, quando, na verdade, vão utilizar dessas coisas, né, desse artifício, apenas para se pagar menos imposto. Uhum. Como é, por exemplo, como os dados do desemprego no Brasil, que exclui pessoas que estão no Bolsa Família. Né? Então, essas pessoas que estão no Bolsa Família não estão desempregadas. Então, por que elas estão no Bolsa Família? Entendeu? Então, acho que nós entramos num ponto de dados estatísticos do Brasil que vão mudar, como as pessoas deveriam estar atentas a isso, que é uma distorção estatal grande da economia, e a gente precisa ficar atento nisso. Vamos ficar de olho nessa situação, porque é complicado, né, cara? É difícil. Enfim. Continuando falando aqui um pouco dos aspectos ainda da instrução normativa, né, um pouco mais técnico, ele diz aqui o seguinte: olha, deverão ser prestadas as seguintes informações referentes às operações financeiras dos usuários dos serviços, dessas entidades que a gente falou lá.
A gente citou, né, alguns exemplos de entidades. Os usuários de serviços, ou seja, você, né, o cliente que usa determinado banco, determinada corretora, o que seja, corretora normal, legacy que eu falo, né, seguradora, empresas, elas vão ter que fornecer algumas coisas, eu vou ler aqui en passant, mas saldo no último dia do ano, saldo, cadê? Rendimentos brutos acumulados anualmente, mês a mês, valores de benefícios ou de capitais segurados, lançamentos de transferências realizadas, aquisições de moeda estrangeira, conversões de moeda estrangeira em moeda nacional, transferência de moeda de outros valores para o exterior, total de valores até o último dia do ano, e valor de crédito disponibilizados ao cotistas e etc. Então, assim... Ou seja, né, assim, só dando uma revolta aqui, 5 mil reais para pessoa jurídica, física, é basicamente todo mundo. É todo mundo que não esteja passando fome, né? E 5 mil reais para movimentar tudo isso, cara, você pagar mercado, escola do filho, aluguel, pronto, deu 5 mil. Não, e assim, bom, como você já tocou no assunto, né, eu vou até falar isso adiantado, eu ia deixar isso mais para o final do episódio. Se você for avaliar isso, esse raciocínio seu, tipo assim, porra, é muito fácil você passar desses 5 mil e você acabar sendo alvo, entre aspas, desse reporte. Por quê? Num mês, por exemplo, como janeiro, onde você tem que pagar IPVA, e aí você tem que comprar os trecos das crianças da escola, e você também tem que pagar as contas de Natal, Ano Novo. Porra, você vai passar desse valor. Em alguma conta você vai passar desse valor. E se você tirou um dinheiro do investimento e para cair na sua conta, então vai dar um movimento maior. E assim, porra, e isso significa que você tem que ter seus dados todos repassados só porque, sabe, você passou desses 5 mil, como se 5 mil fosse o limite do crime, sabe? Tipo assim, você colocar, olha só, isso que eu vou falar agora é bom. Você colocar um limite de valor no que deve ser reportado ou no que merece, né, ser olhado mais de perto para fins financeiros, para fins fiscais, é tão absurdo quanto você colocar lá na lei de drogas a quantidade certa que define a posse para uso e o tráfico. Porque não é brasileiro, não sei se você sabe, mas a lei ela não define especificamente quantos gramas sugere tráfico de drogas e quantos gramas sugere uso pessoal. Isso cabe à interpretação do juiz. Porque quando você definir lá, não, são 50 gramas, vai todo mundo andar com 49. Entendeu? E não existe isso, a gente sabe que não faz sentido você colocar um valor certo para você em posse a droga para definir se é ou não é tráfico baseado apenas nesse valor. E como que você faz isso para fins fiscais? Sim, porque assim, o cara vai dizer, o cara vai andar com 49 e você pega o vendendo e vai falar, não, foi doação. Exatamente. De usuário para usuário. É uso próprio, e aí, pronto, não vai dar nada. Então, assim, é a mesma coisa. E aí, e se eu pudesse, né, eu ficar sempre nos 4.900. E aí? E aí eu tô matando um monte de gente e cobrando 4.900. Entendeu? Sabe Por coisa. que Então, assim... Você falando isso, me veio uma coisa na cabeça. Esse número 5 mil foi começando a cutucar aqui e me veio uma ideia. O governo está falando, está ventilando uma isenção de imposto de renda de 5 mil reais por mês. Coincidentemente, e aí botam aspas nisso,
sai essa instrução normativa de movimentação de 5 mil. Eu acho, né, há um precedente aí de que realmente o governo dê essa isenção de 5 mil, mas, porém, entretanto, todavia, na mão que ele dá, ele aperta nesse daqui, nessa instrução normativa. Ou seja, vai pegar-se muito mais gente no imposto, na malha fina do imposto de renda, porque vai todo mundo dizer que ganha até 5 mil, só que essas movimentações todas vão fazer a pessoa ser pega, entende? Então, eu não tinha pensado nisso não, muito bom. Eu acho que abriu-se esse precedente, né, do tipo da política, porque isso foi ventilado, mas as pessoas, mas e aí, como é que vão tirar? De onde vão tirar a arrecadação? Porque, né, isso vai perder-se tantos bilhões e não sei o quê, já está em déficit. Então, essa lambança desse governo, né, nesse sentido desses anúncios todos atrapalhados, vão fazer, podem acontecer, tá? Acho que aqui há um precedente tributário para que você dê essa isenção de 5 mil, mas com a outra mão você monitore tudo, né? O cara vai falar, não, olha, tem 10 mil aqui, então vou passar o filtro, entendeu? Do tipo, movimentações financeiras que pareçam uma renda de 10 mil, passa, que antes não era pego, por exemplo, vai passar a ser pego numa malha fina e fazer essas pessoas pagarem efetivamente o imposto devido. Cara, foi muito bem observado isso que você falou. Não tinha pensado nisso, mas pode ser exatamente isso aí, ó. A gente vai liberar, ó, porque, olha só, é merchan de governo, né? Olha, o Lula, Exato. o governo Lula aumenta o limite de isenção do imposto de renda para 5 mil reais. Só que aí vem essa instrução normativa aí e monitora tudo que você tem, cartão de crédito, etc. E aí vai todo mundo fazer o quê? Declarar que ganha até 5 mil reais. É óbvio. Todo mundo vai fazer um ajustezinho, né, dentro do que for possível, pede para o chefe pagar um pouco menos, pagar um pouco por fora, vai todo mundo fazer algum corre para conseguir o quê? Receber até 5 mil para ganhar exatamente e não ter que pagar imposto. Só que aí, essas pessoas que se declararem isentas de imposto de renda porque elas ganham menos do que 5 mil, todas elas vão ter essas movimentações verificadas, porque agora a Receita Federal tem acesso a isso. E Exato. se movimentou mais que 5 mil, bateu lá na Receita os seus dados, você falou que não ganhava mais que 5 mil, por que você está movimentando todo mês aqui 7? Eu vou achar que tem alguma coisa errada. Então, assim, pode ser que, né? Por mais que eu acho que não justifica eles fazerem esse questionamento, eu acho que não justifica eles conseguirem, conjecturar que o cara tá sonegando, ou seja lá o que for, só com base nisso, né? Mas, enfim, pode ser que eles estejam pensando em fazer dessa forma, né? E olha o timing. Isso é uma coisa importante. Eles colocam esse ano, monitoram ao longo do ano, ou seja, o reporte vai ser feito automático no meio do ano. Eles olham isso e aí dão autorização para o governo. Olha, vai dar para fazer essa isenção. E aí, no final do ano, num ano eleitoral, para 2026 nós vamos dar essa isenção. Olha como o estado de bem-estar social está funcionando e não sei o quê. E aí as pessoas vão ficar felizes, porque antes era 1.900, agora são 5 mil reais. E aí eles botam isso, entra em vigor no ano seguinte, eles vão rastreando todo 2026, as pessoas vão ser isentas. Chega 2027 com a possível reeleição, já viu o tamanho da porrada que vai ser, né? Com um cenário brasileiro de um Bolsonaro ainda inelegível, numa instabilidade política grande, você desenha um cenário fiscal bonitinho, né? Você vai ver, provavelmente o governo vai dar números de fechar o ano com um rombo menor para 2027,
do que seria 2026, porque vai ter uma arrecadação aí com um aumento, né? Vai justificar uma alíquota um pouquinho maior para os super ricos, tipo 35% para quem ganha de 50 mil reais para cima e tal, não sei o que, sabe? Só para fazer esse joguinho, mas onde ele vai dar mesmo na arrecadação vai ser em cima dessa galera que diz ganhar menos de 5 mil para 600, mas que está ganhando... Né? Vai ser os 10, 15% de tributação que vai ser em cima, não sei qual vai ser a alíquota, mas esse é o cenário que, na minha concepção, está sendo construído. Faz sentido para você? Não, faz todo sentido. Assim, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou faz sentido. É isso, cara. É a massa, né? Porque é a maior quantidade de pessoas, né? Uhum. Então, enfim. Deixa eu só continuar mais um pouquinho, porque senão a gente vai dar o tempo do episódio, a gente não vai ter falado o que eu quero falar. Mais para frente nessa instrução normativa, eles relatam também, né, que eles exigem a identificação dos titulares que fazem as operações financeiras e os comitentes finais. Eu acho que é quem recebe, né? E esses dados têm que ter nome, nacionalidade, residência fiscal, endereço e número de conta ou equivalente, individualizados por conta ou contrato na instituição declarante. Um detalhe aqui, residência fiscal. Isso aqui interessa porque se você é residente fiscal fora do país, eles não podem fazer nada com você. Por isso que está todo mundo querendo ver residência fiscal em outro lugar. Né? Faz todo sentido, mas ainda assim eles cobram esse dado. Número de CPF, CNPJ, o NIF, né, o número de identificação fiscal no exterior, caso você tenha uma residência fiscal fora do país ou tudo mais. Então, eles vão pedir o NIF para, por exemplo, usa o seu NIF e aí manda, né, os dados para o país que você é residente. Esse cara aqui está movimentando tanto aqui. Aí, se o país quiser fazer alguma coisa ou não, é um problema deles, né? Nome empresarial, saldos, moeda utilizada e outras informações cadastrais. Ou seja, eles querem saber tudo, né, acerca de quem está movimentando e com quem que você está movimentando. Óbvio, né? Foi o que eu falei, né? Eu falei isso lá no Discord, né? Falei isso no Twitter também, abertamente. E eu vejo isso como o fim do sigilo bancário. Para mim, é o fim do sigilo bancário, tá? É genial, né, cara? Eles jogam para o mercado trabalho de pesquisa para saber arrecadação. Porque é muito fácil. É muito fácil. Entendeu? Porque você gera burocracia, gera custo para a empresa, foda-se, se a empresa falir mesmo, o Estado continua lá mesmo roubando os outros, então não faz diferença. Você está terceirizando, isso aqui é coisa, né? Tipo assim, eu quero saber mais informação para fazer cruzamento de dados. Eu posso contratar mais gente fazer isso, aumentar o rombo fiscal, ou eu terceirizo para as empresas, elas fazem isso por mim. É isso que está fazendo. Aumenta o custo delas, sim, esse que é o problema. Então, assim, é complicado, né? Enfim, essa que é a realidade, eles querem todos os dados. Uma coisa que é interessante disso que a gente pode falar é as jogadas, né, de residência fiscal fora. Quem está me acompanhando também, eu estou soltando muito pouco ainda, mas porque eu vou montar um negócio melhor sobre a residência digital em Palau, né? Quem está me acompanhando, quem viu lá no Discord, eu comentei, né? Eu já fui aprovado em tese, eu sou residente de Palau, né? Só não chegou meu documento ainda. Então, isso também vai embasar muita coisa daqui para frente que eu vou tentar fazer, né? E vou compartilhar, né? Vou fazer um guia aberto, né, para o público, mas algumas coisas que são mais específicas vai ficar para o pessoal que é aluno nosso, porque entra na estratégia nossa de elisão fiscal e, assim, tem que estar muito bem alinhado, né, com a gente para entender o raciocínio. Então, a gente prefere deixar isso um pouco mais fechado. Mas, de toda forma, é mais uma alternativa das várias que a gente já trouxe, que a gente já falou com você lá atrás, para você usar o STT para transacionar, para você não ter tanta coisa no Legacy, para você usar um cartão de cripto. Agora a gente está falando de uma cidadania ou de uma residência fiscal em outro local. Então, assim, vai anotando, tá? Qualquer coisa, volta e ouça novamente o episódio. Compartilhe com os outros também. Enfim. O que mais eu tenho que falar? Deixa eu ver. Eu acho que no geral... Quanto tempo a gente tá de episódio, gente? Não vai dar para falar tudo, não. Enfim,
Só para a gente finalizar, então, desculpa, Hugo, é porque era muita coisa que eu queria falar desse negócio. Eu não acho que... Claro que, só fazendo um pequeno parênteses, a gente vai ter episódios, aula completa sobre isso no curso Fold, tá? Não, é isso que eu tô falando. A gente vai ter isso completo no Fold e, principalmente, os meios de subverter isso, que é o que eu falei, que eu quero falar apenas para os alunos, não porque eu estou discriminando, e você quer vender e tudo mais, não. Porque o cara, para ele receber e entender isso que a gente está falando, ele precisa de uma carga de conhecimento, que é o que a gente fornece no curso, porque o cara tem que estar alinhado com isso. Ele tem que entender a linha de raciocínio. Senão, eu chegar com a ideia solta, a pessoa não entende, ela acha que eu sou doido e pronto. Ela não usa aquilo. Então, assim, isso vai ser mais desenvolvido, obviamente, com os nossos alunos, né? Cara, só uma coisa que eu queria falar, antes da gente encerrar, eu sei que tá no tempo, é o seguinte. Eu acho que essa instrução normativa, por mais que sim, ela seja draconiana, não sei, ela não faz sentido nenhum ser aplicado como as pessoas estão imaginando que ela vai ser aplicada. Por quê? Alguns exemplos. Isso eu falo por mim. Eu passo as contas da família no meu cartão, porque eu ganho pontos no cartão. Todo mundo manda um dinheiro e eu pago. E aí? Aí todo mês é certeza que vai ser reportado a minha movimentação, o meu nome lá, porque eu estou passando, né, do valor que eles definiram como absurdo, né, os 5 mil reais, e eles vão ver lá que eu não ganho esse valor que eu estou passando no cartão. E aí? Eu estou errado? É crime? Eu mereço ser investigado? Significa sonegação? Cara, não. Em nenhum dos casos. Porque nem é o caso. Tipo, porra, eu pago imposto. E muito. Então, assim, algumas pessoas que fazem isso, elas vão ter os dados reportados. Por quê? Outra coisa, que eu dei de exemplo lá no Discord, mas assim, é porque eu tive contato com essa pessoa e é uma realidade. O cara vende carro. O cara vende carro, às vezes ele precisa comprar e vender carro, porra, ele faz à vista porque ele consegue uma margem maior quando ele revende. Aí o cara te faz um Pix de, porra, 50 mil, pronto. E aí? Pois é. Tipo assim, porra, é uma compra do carro. O lucro do cara não foi 50 mil. O lucro a movimentação, né? Exatamente, o lucro do cara foi 5 mil reais. E se for a movimentação que foi de 50, e aí tá errado. Sabe? Não justifica. Não tem justificativa, sabe? Você fazer isso. Não tem. Enfim. Pois é. Vamos para a notícia? Vamos, deixa eu trocar a página aqui, abri-la aqui, rapidão. A notícia é meio que interessante. A bancada Bitcoin. Políticos do Chile estão propondo a criação dessa bancada Bitcoin para acelerar a adoção da criptomoeda no país, e a ideia é promover pesquisas, regulações no setor e criar uma reserva de Bitcoin. Então, alguns amigos aqui do lado, né? Chile, aqui do lado no meu caso, né? Que estou na Argentina. Aqui no Chile, então, a gente tem, né, essa proposição ainda, tá? Da criação da bancada Bitcoin. As reuniões foram feitas ano passado, elas começaram em novembro, e aí cita, né, o nome dos políticos aqui, né, com o deputado, não sei o quê, e a ideia deles é realmente começar a trazer a possibilidade de discussão acerca disso. Estão falando na possibilidade disso ser um efeito Trump, entre aspas, né? E não é dessa notícia daqui, mas corrobora também, talvez, com a possibilidade da troca do novo primeiro-ministro do Canadá, que, se for quem o pessoal está esperando, o cara é pró-cripto também. Então, assim, a gente vê que alguns países, por mais que sim, a regulamentação estatal seja sempre contrária ao indivíduo, ela pode ser menos pior, né? Então, a gente tem alguns países que estão indo mais isso, não sei se é ruim ainda, me parece ser interessante, mas o Brasil está na
contramão de tudo isso, né? Não com essa instrução normativa de hoje, né? Não estou falando especificamente dela, mas sobre a liberação, a adoção no geral de criptomoedas, não só, né, stables, mas Bitcoin. Então, assim, a gente está falando em regulamentar stable e limitar o uso, cara, né, não vai ter uma bancada de adoção de Bitcoin no Brasil e a gente vai, assim, cada vez mais ficando para trás. Por isso que a moral do episódio é o que eu falo para vocês. Cuidem do dinheiro de vocês e se esse dinheiro está no Brasil, ele não está bem cuidado. Se você tem casa no Brasil, você tem patrimônio no Brasil. Se você tem carro no Brasil, você tem patrimônio no Brasil. Se a sua empresa está só no Brasil, seu patrimônio está no Brasil. Tome cuidado. Só isso. Temos que olhar essas questões todas com muito cuidado nesse planejamento. Acho que ficam esse alerta. E um ponto importante também é assim, não é porque existem regulamentações e regulamentações. Todas elas têm algum nível de restrição, tá? A priori, toda regulamentação estatal é ruim. Tudo bem, concordo. Mas existem regulamentações pró-uso e adoção e existem regulamentações anti-uso e adoção. O Brasil toma esse caminho anti-uso. Outros países estão tomando pró-uso e adoção. Validação. Né? Não que o Bitcoin precise disso, não que as criptomoedas precisem disso para operar. Mas o pró-uso, né, é diferente uma coisa do tipo assim, olha, empresas podem fazer investimento em criptomoedas. Isso é uma coisa pró-uso. Outra coisa é, olha, tudo que você movimentar assim, assado, vai ser reportado e não sei o quê, e tem que ser pago imposto dessa forma, num prazo completamente diferente dos outros impostos e não sei o quê. Isso é não uso. Isso é, puta, cara, é uma dor de cabeça tão grande que eu não quero. Outra coisa é, vai entrar aqui no meio do imposto, é só você colocar o campinho aqui e declarar que você tem, tá bom? Não. São restritivas e são contra a privacidade de qualquer forma, as duas são, mas uma coisa é para o uso, outra coisa não é. Então acho que fica essa diferenciação, certo? Fechou. E é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e mande esse episódio para alguém que está lá completamente desnorteado e desesperado, sendo bombardeado com terror por pessoas em mídias sociais, dizendo que essa normativa vai ser o fim do mundo. E mostre para ela esse conceito dos 5.000, que eu não vi ninguém falando dessa possibilidade, que eu acho bem plausível de acontecer, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.